Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos tratar de um tema que é chamado de acústica. Como fala de acústica, você fala do som. Na verdade, a acústica é o estudo físico de algumas propriedades do som. E vamos à definição. O som é uma onda criada pela vibração de partículas que se propaga por meios materiais de um lugar para outro, seja a onda numa corda, na água, o som mesmo que você ouve no ar, saindo de uma caixa de som. Iremos falar também sobre o infrassom, som e ultrassom. O que nós, seres humanos, conseguimos ouvir é o som, tá? O infrassom e o ultrassom fica compreendido para exames, para um navio, um submarino quando está no mar, emitindo ondas sonoras, o exame de ultrassom e a percepção de alguns animais também pode ser dada pela ultrassom ou pelo infrassom. Existe um limite, um número para definir isso. O infrassom são ondas abaixo da frequência de 20 Hz. O som audível que o ser humano consegue escutar, ele fica numa frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz. Lembrando que o 1000 ali, os 3 zeros, a gente pode dizer que é o número 1000 e o 1000 é a letra K, então vai ser 20.000 Hz ou 20 kHz. E a ultrassom, que o ser humano também não consegue ouvir, são frequências acima de 20.000 Hz ou acima de 20 kHz, como por exemplo um exame que sua mamãe fez para descobrir se você estava bem na barriguinha dela. Aqui nós temos a representação do espectro sonoro. Veja os infrassons, veja o som audível e veja o ultrassom. Perceba que há uma mudança no comportamento da onda. No infrassom, os comprimentos de onda são mais afastados. Lembra de uma crista, um vale, um vale? Veja que de uma crista para outra existe um espaço maior. No som audível, esse espaço já começa a ser mais reduzido. E na ultrassom, nós temos aí uma frequência maior. O que é a frequência? Como é que a gente relaciona a frequência com o comprimento de onda? Quando a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Então, veja aí que na ultrassom, o espaçamento entre uma crista e outra é bem pequeno. Então, você já relaciona que para frequências altas, tá? Se comparado com outras menores, o comprimento de onda vai diminuir de uma crista para uma crista ou de um vale para um vale. Lembrando que crista é a parte alta e vale é a parte baixa, tá? Esse espaçamento entre elas começa a diminuir. Vamos a alguns exemplos de infrassom. Como acabamos de definir, o espaçamento do comprimento de onda do infrassom é maior, né? Nós temos aí o espaço entre uma crista, no caso o comprimento de onda ele é maior, que comparado com o som e o ultrassom. A frequência é menor, tá? Aí nós temos a representação do infrassom é abaixo de 20 Hz. E uma aplicação disso no cotidiano pode ser percebido pelo vento, tornados, erupções vulcânicas e por alguns tipos de terremotos. São sons graves. Tudo que você ouve é caracterizado pelo som. Mais agudo, mais alto, tá? Nós seres humanos conseguimos ouvir entre 20 Hz e 20.000 Hz. São de 20 ondas por segundo até 20.000 ondas em um segundo, nós seres humanos conseguimos ouvir. E as ultrassons são frequências acima de 20.000 Hz, ou seja, são ondas que se propagam acima de 20.000 oscilações em um segundo. Os exemplos disso podem ser os exames médicos, tá? Esse intervalo de frequência é chamado de espectro audível. No caso, nós temos a representação que você está vendo. Os gatos escutam a frequência de infrassom. Nós, seres humanos, o espectro audível, que é o som. E a ultrassom fica aí para morcego, baleia, mariposa, exames, tá? Aqui está um exemplo da classificação entre espécies, né? Seres humanos, golfinho, cão, gato e morcego. O som produzido em amarelo e em azul o som audível, que no caso eles produzem, tá? Mas é totalmente diferente do que eles ouvem. Perceba aí a audição do som. O som ele tem uma percepção altíssima. Por isso, muitas vezes, quando a gente solta uma bomba, solta fogos, os cães, eles se assustam muito mais. Então, assim, vamos controlar, né? Tome cuidado com bomba. Se você tem seu animalzinho, segure ele, porque aquilo assusta muito ele, apavora mesmo, porque ele consegue ouvir uma frequência além, tá? Consegue ouvir uma frequência
mais alto que a gente escuta. Ele escuta de 15 Hz a 50.000 Hz. Nós, seres humanos, ouvimos de 20 a 20 mil. Então, os cãezinhos, eles têm uma audição melhor. Eles conseguem ouvir do infra ao ultra, tá bom? Se você não assistiu a aula anterior, eu vou te recomendar. Vamos abordar agora sobre a velocidade da onda sonora. Diferentemente das ondas luminosas, as ondas sonoras, quando elas são transmitidas de um meio mais denso, elas tendem a ficar com a velocidade maior. Ou seja, a velocidade do som no vácuo você não consegue ouvir, porque no vácuo o som não se propaga. No ar, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Na água, nos líquidos, essa velocidade chega mais ou menos a 1.500 metros por segundo. E nos sólidos, como a madeira, ferro, chumbo, ela chega a ultrapassar 5.000 metros por segundo. A luz, ela vai perdendo essa velocidade. Já a água, já o ar, já o som não. O som ele começa a ganhar velocidade quando o meio é mais denso. E existe também uma relação com a temperatura, tá? No ar, por exemplo, quando a temperatura se aproxima de 20 graus Celsius, a velocidade é de 340 metros por segundo. Ou seja, quanto maior a temperatura, também, maior vai ser a velocidade de propagação no ar. Porque você sabe que quando você aumenta a temperatura, como no caso da geladeira, o ar vai ficar mais denso. Se ficou mais denso, a velocidade do som vai se propagar melhor. A velocidade do som nós podemos relacionar com outras características que vão ser estudadas: a altura do som, a intensidade e o timbre. Vamos falar sobre a altura. A altura é a qualidade que nos permite diferenciar os sons agudos dos graves. O som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. Já a intensidade é simplesmente o volume, o som forte ou um som fraco. É a qualidade que diferencia esse tipo de som forte e fraco. A intensidade sonora é a potência sonora pela unidade de área. Então, para você ter uma intensidade, para você dizer que o som ele é muito intenso ou não, ele vai depender do volume, tá? Ele vai depender da potência que é emitida e depende do lugar que ela está sendo propagada. Como você sabe, se você ouvir um som que está muito longe, você vai ouvir ele fraco. Se você começa a ouvir esse mesmo som perto, você vai ouvir ele forte, tá? Então, a intensidade ela depende da potência e da área desse som. E é o volume, tá? A intensidade é a mesma coisa que volume. O timbre, ele serve para diferenciar um instrumento de outro. Um exemplo disso é você reproduzir com objetos diferentes, com instrumentos diferentes, a mesma nota, tá? É a mesma nota. O timbre é o mesmo de ser a cor do som. É aquilo que distingue a qualidade do tom de voz de um instrumento ou de um cantor, por exemplo. A flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz. Então, assim, se uma pessoa, um violão, estão reproduzindo a nota dó, apesar da a nota ser a mesma, mas os timbres vão ser diferentes. O tímpano é responsável por captar o som, tá? Na parte da orelha, se você observar, existem 3 regiões capazes de transformar a energia das ondas em vibrações mais potentes. Basicamente, o som se espalha por meio da vibração do ar, e esta vibração é captada pela orelha externa, atinge a membrana do tímpano, que funciona como se fosse uma membrana, como se fosse um tambor, tá? Muito sensível. Se você começa a escutar som muito alto, com o tempo, essa membrana ela pode ficar danificada e você ter dificuldade para ouvir depois coisas simples e baixas. Vamos falar agora sobre eco. O eco é um fenômeno da reflexão. Significa dizer que quando o som ele encontra um obstáculo, ele vai voltar. Ele não vai transpor, ele não vai passar, não vai contornar. Tá? Então, o eco é um efeito da reflexão, que a onda sonora bate e volta. Tá? Normalmente, o comprimento dessa onda, a distância que essa onda percorreu é o dobro. Então, se você tem uma distânciazinha aí, ó, de 17 metros do barquinho até as pedras, ela vai levar 17 metros para ir, vai ter 17 metros para ir e 17 metros para voltar, dando um total de 34 o caminho do som para ir e voltar. A distância mínima para que aconteça um eco, que é um fenômeno da reflexão, entre a fonte sonora e o obstáculo deve ser de no mínimo 17 metros. Agora nós temos um exemplo da reverberação,
que é a reprodução de múltiplas vezes aquela frequência. Então, um exemplo aí é um professor falando para os seus alunos, tá? Ele fala direto e depois esse som vai ser refletido pela sala até chegar no ouvido dos alunos. Esse é um exemplo de reverberação. É a repetição da frequência do som. O efeito Doppler é o estudo que você vai observar o comportamento do comprimento de onda quando uma fonte sonora se aproxima ou se afasta de você. Então, veja, um exemplo muito simples e comum é o do efeito da ambulância. Imagine que o motorista ele não fica aumentando e nem fica diminuindo a frequência dessa ambulância, o volume dessa ambulância. Mas você vai perceber que ela vai mudando o som dela quando ela se aproxima e passa por você. Veja aqui o exemplo, a mulher. Ó. Essa ambulância está se afastando da mulher. Se ela está se afastando, o comprimento de onda vai ficar maior. Ela vai ouvir um som de baixa frequência. Agora vamos analisar aqui no caso do homem. Ó. A ambulância se aproxima do homem, o comprimento de onda vai ficando pequenininho e a frequência que ele vai ouvir vai ser mais alta. Então, esse é o estudo do efeito Doppler.